Olá, nesse vídeo eu escolhi um tema em que ele é fruto da minha experiência de muitos anos. Após todo esse tempo de trabalho nas empresas, nas organizações por onde passei e nas empresas há mais de 10 anos como consultor e orientador, eu escolhi um tema que é um tema que sempre me preocupou, isso desde o começo da minha carreira. Eu tenho a impressão que essa preocupação ela vem até do tempo de estudante, quando eu julgava as aulas que eu recebia, as aulas que eram ministradas no colégio, da faculdade, etc., entre aulas interessantes e aulas não interessantes. Isso para mim, eu sempre tive esse senso crítico, passei a fazer essa correlação à medida em que a minha vida profissional se iniciou e eu comecei a participar de reuniões. E uma época da minha vida eu li um livro que o nome do livro era Reuniões Podem Funcionar. Muito interessante esse livro. E eu passei a observar reuniões, as que eu participava e o que eu tive acesso a vê-las, etc. E eu passei a ser muito exigente, como quase tudo que eu faço, eu sou bastante exigente comigo mesmo. Reuniões sempre foi um tema para mim muito importante. Eu sempre tratei as questões das reuniões como um assunto, uma atividade que precisa ser bem desempenhada. E pelo grau de criticidade que eu coloco sobre as coisas, eu fui, participei e tive que participar de inúmeras reuniões em que eu me perguntei, ó, será que essa reunião efetivamente vai surtir efeitos práticos reais? Será que ela vai nos tirar da posição A para a posição B? Será que as questões serão efetivamente tratadas? Eu percebi e passei a tratar as questões das reuniões em que eu era convidado a participar, ou as que eu conduzia, com um grau de exigência de organização, de exigência sobre a organização da reunião, para que a reunião efetivamente frutificasse. E o que é uma reunião com aspectos positivos? A reunião em que as pessoas se preparam para elas. Eu acredito que não se pode ir para uma reunião sem estar preparado. Não consigo aceitar convite de reuniões que não me proponham a pauta, os temas, o que é que será discutido nessa reunião, para que se possa minimamente se preparar para contribuir, para ter uma participação na reunião de forma positiva, deixando e agregando valor. Bom, as reuniões elas precisam efetivamente serem prósperas. E uma reunião ela começa pela a estruturação dela, precisa ser estruturado, o proponente da reunião, os proponentes da reunião precisam traçar a pauta, divulgar essa pauta de forma clara, consistente, tratando os temas, explicando o objetivo da reunião. Toda reunião tem que ter um objetivo. Ela precisa ter, para que ela seja dinâmica, para que ela ocorra dentro de uma ordenação e leve a um resultado. Outra coisa também que eu sou extremamente a favor é da formalização da reunião. Reunião que não sai uma pauta, o que não sai um plano de ação, o que não sai as responsabilidades, os donos, a definição correta, completa, precisa de quem será os responsáveis pelas etapas seguintes que sairão dessa reunião, das decisões que ali estão sendo tomadas. Essa reunião está fadada a acontecer de novo, porque é isso que vemos muitas vezes. As reuniões se repetem, as pautas se repetem, porque as ações não são implementadas. As ações, elas muitas vezes ficam mal definidas ou ficam atribuídas para as pessoas que não têm expertise para resolver aquilo. E isso é um problema dentro das empresas.
Isso é um problema não só interno, mas quando a reunião é uma reunião com um ente externo, uma reunião com um fornecedor, uma reunião com um cliente, uma reunião com um prestador de serviço determinado de uma área, uma reunião sobre um projeto, sobre um plano de ação, sobre um plano de negócio. Essas coisas precisam estar bem definidas. Esses papéis precisam estar claramente definidos, dispostos, se for o caso, até numa redação, numa formalização. Então, reuniões podem dar certo, mas reuniões precisam ser pensadas, estruturadas e comunicadas. E aí sim, a partir da data marcada e do horário combinado, a liderança da reunião deve conduzir essa pauta conforme foi estruturada. Pode sofrer algumas alterações durante o transcorrer da reunião? Claro que pode. Se algumas inserções e temas tiverem a ver com aquele assunto e que por acaso não tenham sido pensadas antes, podem, desde que esses temas só contribuam positivamente. Se for para contribuir para o insucesso da reunião, eu recomendo de que ele seja deixado para uma outra ocasião. Portanto, reuniões são trabalhos como qualquer outro realizado por equipes. Então, para finalizar esse assunto, dentro dessa pequena abordagem, eu recomendo aos que estão me assistindo, aos que estão dedicando o seu tempo precioso para me ouvir nessa ocasião, de que aceitem os convites ou promovam suas reuniões com o mínimo de estrutura para que as reuniões sejam um sucesso e possam, a partir delas, as decisões, as deliberações serem efetivamente aplicadas. Ok? Muito obrigado.